Boa noite, que bom te ver aqui, que bom nós termos essa oportunidade de adorar o nome do Senhor, de estar aqui juntos, reunidos, e isso é muito maravilhoso. Você pode se colocar de pé? Eu te convido agora a prestar atenção em cada letra das canções, em cada palavra que será dita pelo pastor, que todo esse culto, além de louvar e engrandecer o nome do Senhor, que ele sirva para abrir os nossos olhos, para nos ensinar, e que você não deixe passar nada, assim como um estudante que está assistindo aquelas aulas do vestibular e quer pegar tudo que o professor está ensinando. Seja você hoje, e eu tenho certeza que a sua fé será fortalecida. Amém? Nenhuma muralha
e não há muralhas que fiquem de pé diante desse nome tão poderoso. Amém. Aleluia, esse é o nome de Jesus. Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco. Não se sente ainda, porque nós vamos adorar ao Senhor ainda com a próxima canção, mas eu gostaria de agradecer a você que nos assiste pela internet, pela fidelidade, generosidade e por poder fazer isso conosco com maior alegria e poder fazer de todo o coração, que é devolver valores no altar do Senhor. Nós chamamos isso de momento de dízimos e ofertas, mas na verdade é aquilo que o Senhor colocar no seu coração, que você tem o desejo de generosamente doar no altar. Então, enquanto nós cantarmos essa próxima canção, se você aqui que está conosco, que veio preparado, pode vir à frente. Essas urnas estão aqui à frente para receber a oferta que você vai colocar no altar do Senhor. E para você que nos assiste pela internet, você sabe que os nossos meios bancários agora são mais favoráveis. Nós temos o Pix também, que é o CNPJ da nossa igreja, e logo logo a gente vai poder transmitir isso a todos, para que você possa fazer a sua oferta de uma maneira rápida, segura e também abençoadora. Deus abençoe, e enquanto nós cantarmos essa canção, você pode vir aqui à frente devolver seu dízimo e a sua oferta. Preparada para mim, na presença
Existem momentos em que nós tomamos uma posição de guerrear mesmo, de ousadia, mas existem aqueles momentos em que as pessoas até pensam que nós já estamos rendidos, porque nós estamos tão em paz, como se a situação estivesse tudo bem. Mas isso é confiança, é saber que mesmo quando nós estamos passando pelo vale, existe braços estendidos a nos segurar, que não há nada que nos falte. O nosso Deus é provedor. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu olho pro alto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, de Deus. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Ele não falha, Ele não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. É de lá que vem o seu socorro. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar.
possamos confiar e descansar em teus braços, como uma criança nana no colo da sua mãe. Oh, nós queremos descansar no teu colo, Pai. Nos ensina a ter uma fé a esse ponto, porque nós sabemos que grande tu és, poderoso tu és. Então nos ensina a confiar e descansar em ti. Te pedimos de todo o nosso coração. Amém. Você pode se sentar. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, equipe de louvor, por essa declaração. Escuta isso, hein? Mesmo falho, me faz andar sobre as águas. Segura essa frase que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Mas eu queria dar um aviso para você importante. Nossas crianças não estarão hoje sendo ministradas e também nem no próximo domingo. Essa semana a gente está fazendo isso em virtude das escolas particulares e públicas terem suspendido seus atendimentos presenciais, e nós estamos fazendo o mesmo por coerência, tá bom? E avisaremos quando as coisas retornarem ao normal, né, aqui entre nós, para que você possa fazer a inscrição do seu filho e estar aqui conosco também. E por causa dessa restrição de mobilidade também que nós temos até às 20 horas, nossa celebração da terça, durante o decreto, vai acontecer às 19 e termina um pouquinho antes das 8, para que você possa deslocar até a sua casa. E no sábado, aí nós vamos ter a nossa Festa das Nações também até às 8 horas da noite. Então, a única mudança que nós tivemos aí em relação à nossa Festa das Nações, nós tiramos do sábado passado e jogamos para esse, para que nós pudéssemos oportunizar para as pessoas terem acesso às bandejas, porque nós não estaremos fritando na hora o bolinho de bacalhau, que é tradicional aqui na nossa igreja. Então, no sábado que vem, das 17 até às 19 horas, você tem 2 horas para vir aqui buscar o seu bolinho de bacalhau. Para você não correr o risco de ficar sem, então você passa no final da nossa celebração, já retira o seu ticket lá, ou durante a semana na secretaria, não deixando para a última hora, que nós não podemos garantir que até no sábado nós teremos fichas disponíveis para atender todos os pedidos, tá bom? Então, se você quiser e desejar, hoje é o dia e até sexta-feira você pode fazer isso. No sábado nós não podemos garantir que as fichas, elas já estão se esgotando também, tá bom, pessoal? E amanhã é quarta-feira, quinta-feira de feriado. O que a gente vai fazer quinta-feira de feriado, às 6h30 da manhã? Orar. Então eu convido você que está aqui conosco, você que está aqui na internet, nós temos espaço, segurança, tranquilamente para vir nessa quinta-feira de feriado e buscar a Deus logo pela manhã, das 6h30 até às 7 horas, um tempo de louvor, de adoração, de comunhão com a palavra de Deus, tá bom? Convido você nessa quinta-feira a estar conosco aqui nesse lugar. E os adolescentes, em virtude daquela mudança, né, do horário, eles não poderão celebrar amanhã a Last Night, mas sábado eles estarão aqui às 18 horas. Então, sábado às 18 horas, você que é adolescente vai ter uma ministração em célula para você aqui, sábado às 18 horas. E vamos continuar falando sobre a nossa temática, e sejam firmes. Eu espero que você esteja firme, apesar das notícias que você assiste no jornal, apesar das postagens que você vê nas redes sociais, apesar dos medos, das turbulências e das tempestades que você tem enfrentado na sua vida. E eu sei que assim como você, muitos outros, todos nós, de alguma forma, estamos enfrentando algum tipo de vento contrário que precisa ser entendido, compreendido, suportado, superado, e é isso que nós vamos falar essa noite. Eu quero falar com vocês de um texto muito especial, um texto que está registrado em Mateus, capítulo número 12, e que fala justamente sobre as tempestades. E o tema dessa noite é firmes, sejam firmes em meio às tempestades, sejam firmes em meio às tempestades. E o texto é de Mateus capítulo 14, versículo 22, que começa dizendo assim: logo em seguida do quê? Daqui a pouquinho eu conto para vocês. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Note alguns detalhes aqui desse texto, antes de a gente avançar um pouquinho mais para conhecê-lo. Jesus insiste com os discípulos, a palavra original é obriga, insta com eles, praticamente é um fight com os discípulos, dizendo para eles: gente, entra no barco. Não, Jesus, a gente vai, entra no barco. Não, Jesus, a gente queria despedir da multidão. Entra no barco agora. Eu imagino Jesus até talvez levantando o tom de voz, falando: Pedro, pega esse remo, coloca os discípulos e vai Pedro, Tiago e João no barquinho, tranquilamente no mar da Galileia. E os discípulos então, sem opções, sem uma decisão própria, eles são praticamente empurrados diretamente para o lago da Galileia, que o pessoal chama de mar da Galileia, mas na verdade é um grande lago de dimensões
marítimas praticamente. E lá estão eles navegando nesse barquinho, quando de repente vem uma grande tempestade. Eu acredito, na leitura da Bíblia, de que os discípulos não quiseram entrar no barco porque sabia que o mar não estava para peixe e que o barco não estava para o vento que estava soprando, o vento norte. O mar da Galileia ele é fechado por duas cordilheiras, as colinas de Golã de um lado e as colinas da Galileia de outro, fazendo um corredor. Se tiver um ventinho ali, nenhuma embarcação se arrisca a avançar, porque existe um grande canal de vento que realmente joga as embarcações de um lado para o outro, e não precisa ser uma grande tempestade para que haja risco de naufrágio. Nós estivemos lá em 2013 e nós ficamos aguardando por um tempo, até que o nosso comandante liberasse a nossa saída do porto, para a gente poder dar uma volta de barco ali pelas margens do mar da Galileia, porque havia um vento norte vindo, e o comandante disse: enquanto esse vento estiver soprando, a gente não pode sair desse porto. Isso é interessante, porque na verdade, o que nós aprendemos é, Jesus olha para aquele bando de pescadores, que conhecem vento, conhecem clima, conhecem as medidas para poder entrar no mar, ou no lago, e os discípulos provavelmente apresentaram alguma resistência, falaram: não, aqui é a tempestade, Senhor, vai dar ruim. Tradução nova internacional da linguagem de hoje. Vai dar ruim, Jesus. Nós não vamos entrar nessa, porque não vai ser bom se nós entrarmos no mar da Galileia do jeito que está o clima agora. E Jesus diz: vai, vão, e eles foram. E eu fico perguntando, por que muitas vezes esse Deus amoroso, compassivo, poderoso, gracioso, nos joga bem no meio de uma tempestade? Você acha que Jesus estava sendo pego de surpresa quando os discípulos lá na frente começam a gritar de pavor e medo: meu Deus, nós vamos naufragar, nós vamos afundar? Você acha que Jesus, do alto da colina, olhou os discípulos e falou: puxa vida, o que eu fui fazer com esses pobres homens? Por que eu não prestei melhor atenção no tempo? Você acha que Jesus foi pego de surpresa por esse evento catastrófico que estava batendo sobre aquele barquinho, no meio daquele lago, arremessado contra as ondas e jogado de um lado para o outro pelos ventos? Obviamente que não. O chamado de Jesus para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o olho do furacão, para o meio da tempestade, é intencional. Jesus não foi pego de surpresa. Havia um propósito, havia um projeto, havia algo elaborado para dentro daquela tempestade que os discípulos deveriam experimentar e perceber. Coisa que muitos de nós não conseguimos tolerar, irmãos. Lidar com tempestades, com ventos contrários, bem no momento em que nós estamos servindo a Deus. Lutar com tempestades e ventos contrários na melhor fase da nossa vida, buscando a Deus, isso não é justo, não é coerente e nem faz sentido. Mas a grande verdade é que muitos de nós associamos a tempestade ao pecado, associamos a tempestade à falha humana, estarmos na tempestade como sinônimo de falta de fé, quando na verdade não é isso. Estar na tempestade, queridos, a existência de tempestades e de problemas na sua vida, não significa que estamos fora do propósito de Deus. Se você está passando por uma tempestade hoje, ou está vivendo problemas agudos na sua vida, não significa necessariamente que você está fora do plano e do propósito de Deus, a não ser que você tenha bagunçado tudo, estragado tudo, andado de acordo com o seu próprio valor de pecado, e agora está pagando o preço por isso. Do contrário, se você está servindo a Deus, andando com Jesus, e por ocasiões ou razões desconhecidas, Ele te coloca no meio da tempestade, é preciso ter paciência, e é preciso ser firme, é preciso ter perseverança, e é sobre isso que nós vamos falar essa noite. O fato de nós enfrentarmos as tempestades na nossa vida, e elas não serem o resultado de nós termos entrado nelas voluntariamente por causa do nosso egoísmo, arrogância, petulância, mas o fato de nós termos entrado nela por o próprio mandado de Deus, pela própria vontade desse Pai amoroso, gracioso, bondoso e todo-poderoso, e que nos envia para o meio da tempestade. O que será que Jesus quer trabalhar no coração desses homens? O que será que Jesus quer fazer num propósito de tempestade? Será que existe, de fato, propósito numa tempestade? Lembra que eu falei para vocês que eu explicaria o depois disso? O texto começa dizendo: e em seguida, ou depois disso, Jesus obrigou os discípulos a irem para o barco
e atravessar para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. O que estava acontecendo antes, que fez com que Jesus empurrasse aqueles discípulos para o beco sem saída? O que estava acontecendo antes? 2 eventos. Primeiro, João Batista, o profeta de Deus, acabara de ser degolado por Herodes o Grande. Herodes mandou decapitar o tal do João Batista. A bandeja dele foi servida, ou melhor, a cabeça dele foi servida numa bandeja no meio de uma festa dentro do bacanal romano. Fizeram festa com a cabeça de João Batista na bandeja. E os discípulos certamente ouviram isso. Agora você imagina, nós somos da igreja presbiteriana, você é membro da igreja presbiteriana, você se identifica nesse lugar, e aí você descobre que alguém na cidade está degolando o presbiteriano. O que você vai sentir? Qual é a sua reação? Medo, insegurança, temor, pavor, assombro? São só algumas das palavras que poderiam caracterizar os seus sentimentos se você soubesse que alguém que crê nas mesmas coisas que você e que segue os mesmos valores que você está sendo totalmente destruído. O que você acha que os discípulos sentiram? Medo, terror e pavor. E como é que Deus trata do nosso medo? Como Deus trabalha o nosso pavor? Nos expondo a Ele, irmãos. Nos colocando bem em frente deles. Nós não vencemos os medos da nossa vida, e as teorias psicológicas vão dizer isso, sem antes enfrentá-los. Você não vence o medo num gabinete de terapia, contando o seu passado. Você não sente o medo, ou melhor, você não vence o medo fazendo acupuntura ou usando as pedras terapêuticas. Você não vence o medo falando da sua vida para o outro. Você vence o medo enfrentando, encarando, experimentando a crueldade, mas também a força da vitória que envolve quando você o supera. Então Jesus pega aqueles discípulos, provavelmente amedrontados, aterrorizados, inseguros, e diz: vamos ter uma lição totalmente produtiva no meio do mar e no meio da tempestade. É isso que Deus faz conosco. Em muitas ocasiões a gente não merece estar na tempestade, e de fato, nós fizemos tudo certo, e estamos lá. Por quê? Porque há um propósito bem estabelecido de Deus, para que lá nós aprendamos algumas lições, que de outra sorte, ou de outra maneira, nós nunca aprenderíamos na nossa vida. Segunda razão pela qual Jesus coloca os discípulos diante da tempestade. Logo após João Batista ser degolado, Jesus se afasta de Jerusalém e vai para um lugar isolado. Quando ele chega nesse lugar solitário, um começa a falar para o outro, manda Twitter, WhatsApp: olha, Jesus está aqui na Galileia. Jesus saiu lá de Jerusalém e foi para a região da Galileia, e o pessoal começou a falar: Jesus está por aqui, Jesus está por aqui, Jesus está por aqui. Resultado, mais de 5.000 pessoas se reuniram para ouvir o sermão do monte. Mais de 5.000 pessoas se reuniram para ouvir ensinamentos de Jesus. A segunda parte do sermão do monte, quem sabe. Então aquela multidão começou a seguir Jesus no meio de um lugar totalmente deserto, e Jesus alimenta. E você conhece a história dos 5 pães e os 2 peixinhos. Quando Jesus faz a multiplicação, ele despede a multidão e fala: agora podem ir para suas casas. E aí começa um burburinho: esse homem é maravilhoso, esse homem é tremendo, vamos transformar esse homem em nosso rei. Agora você imagina um monte de pescador, gente que tinha sofrido com a opressão do Império Romano, que viu o César bater na porta da sua casa com os coletores de impostos, para arrancar da seu lar dinheiro, filhos e filhas que foram escravizadas, cobrar tributos altíssimos, agora com a oportunidade de ser rei. Irmãos, a sorte sorriu para mim. Bem-aventurado sou eu por estar do lado de Jesus bem nessa hora. Você acha, o povo queria transformar Jesus rei? E se Jesus fosse rei, o que os discípulos seriam? Primeiro-ministro, ministro da fazenda, ministro do exterior, ministro do tesouro. Gente, vai todo mundo reinar. E havia uma expectativa no coração de todos aqueles discípulos, dizendo: se Jesus for o rei, nós vamos implantar uma política totalmente diferente. Uma política nossa, autoritária, quem sabe, e uma política totalmente arbitrária. Mas Jesus tinha ensinado essa lição já antes para eles, e eles talvez não entenderam muito bem, que o reino de Deus não era dessa terra, era de Deus e vinha a ser implantado na terra. Mas os discípulos eram tomados por nacionalismo, eles queriam reinar sobre César e sobre o Império Romano. Então Jesus fala: vamos para o meio do mar, porque vocês estão tentados demais ao poder, tentados demais ao orgulho, tentados demais às honras humanas. Vamos enfrentar uma boa tempestade. Irmãos, não tem nada melhor na nossa vida do que uma boa tempestade para nos lembrar da nossa miséria.
Nada melhor na nossa vida do que uma boa tempestade, para lembrar que nós devemos ser humildes, para nos escancarar a porta da arrogância que há no nosso coração, para bafejar no nosso rosto aquele vento dizendo: você não é nada. Aqueles discípulos cheios de si, cheios de poder, autoridade, agora querendo ser ministros de um novo reinado, são colocados agora em total risco, vulnerabilidade e insignificância no meio de uma tempestade que eles não têm controle nenhum e não conseguem nem sair remando ao lado, ao léu e à deriva. Então há um propósito para a tempestade, irmãos. Primeiro, para que possamos enfrentar os nossos medos e sermos fortalecidos, robustecidos na fé. Eu nunca vi alguém que seja forte na fé o suficiente que não tenha passado pelo vale da sombra da morte. Irmãos, a fé ela não é de gabinete, ela não é de teoria, ela não é de ficar assistindo pregador motivacional no culto ou no YouTube. A fé robusta, fortalecida, ela se dá na prática, no dia a dia, nas experiências, nas tempestades. Epícoro, o grande pensador grego, dizia o seguinte: os grandes navegadores devem a sua reputação e fama às grandes tempestades. Como é que você conhece um bom navegador? Passou por tempestade? Enfrentou o furacão Katrina? Passou por um tsunami? Esse é um bom comandante. Agora, nunca passou por uma turbulência, nunca passou por uma tempestade, como é que a gente sabe que é bom? Por isso que a fé é robustecida na tempestade. Jesus fala: vocês estão com medo das ameaças? Vamos para a tempestade, que lá vocês vão saber quem eu sou. Vocês querem ser grandes e poderosos? Vamos para a tempestade, que lá vocês vão saber quem vocês são. Existem dois propósitos na tempestade, irmãos. Isso é uma revelação bíblica para você e para mim essa noite. Primeiro, Deus nos manda na tempestade para mostrar quem Ele é, para amenizar os nossos medos ou até aniquilá-los. Deus nos manda na tempestade para lembrar quem nós somos, para nos colocar diante da nossa insignificância, incompetência e total incapacidade. Por isso Jesus caminha, e há um bom sentido agora para a gente saber o porquê Jesus falou para eles irem no barquinho. Faz sentido para você agora? Tem um pouco mais de referência? Porque a hora que a gente ouve pela primeira vez, Jesus mandou os discípulos ir para a tempestade, a gente fala: não, isso não faz sentido. Mas Jesus mandou os discípulos ir para a tempestade para mostrar quem Ele era e quem os discípulos eram, aí faz todo sentido agora. E o que acontece nesse meio caminho? O que acontece nesse meio tempo? Agora a gente pode continuar a leitura do nosso texto. Mateus 14, 23 diz assim: tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Primeiro problema que os discípulos enfrentaram: a distância de Jesus. A distância de Jesus mostra para eles uma certa vulnerabilidade. E esse é um agravante na nossa vida. Não tem nenhum problema a gente passar tempestades, enfrentar ventos contrários na vida, desde que a gente sinta Deus perto de nós, não é verdade? Porque se Deus está ali, do lado, segurando nas nossas mãos, se a gente levanta a mão na igreja e sente: oh, glória a Deus, Deus está comigo. Se a gente abre as escrituras e fala: oh, Deus está falando comigo. Quando uma pessoa liga para nós e fala: eu sonhei com você e orei pela sua vida, você fala: oh, Deus está comigo. Não tem nenhum problema passar na tempestade quando a gente sente que Deus está com a gente. O problema é quando Deus não fala com a gente. O problema é quando a gente levanta a mão e não sente a presença dEle. O problema é quando os céus parecem bloqueados e a nossa oração não tem 1 metro de alcance. O problema é quando ninguém nos liga, quando ninguém ora conosco. O problema é quando a gente se sente fraco, fragilizado, dominado pelo medo. E os discípulos vão enfrentar isso. A distância de Jesus. Talvez é o que você está experimentando aqui essa noite. Ou você que está assistindo pela internet esteja vivendo agora uma certa distância de Deus. Parece que Ele virou as costas. Parece que Ele deu de ombros. Parece que Ele não se importa com a sua dor. E aliás, é uma das coisas que os discípulos dizem em outro capítulo, registrado por Marcos: Senhor, não te importa que a gente morra? Parece que Deus não se importa com você, não é? Porque quando Ele fica à distância, dá a intenção que Ele não está nem aí. Só que não é que você esteja fora do propósito de Deus, e não é que a tempestade seja um fenômeno que Deus traz para te castigar, mas pode ser justamente o lugar onde Deus quer trabalhar livramento, transformação, mudança e mostrar o caráter e a graça dEle, justamente usando esses recursos. Então, distância de Jesus, distância de Deus, torna os nossos medos ainda maiores, mas isso pode ficar um pouquinho pior ainda. Versículo 26 diz: alta madrugada, o que seja, quando é que Jesus
despede a multidão? Irmãos, no cair da tarde. Então nós estamos falando de 5 horas da tarde, e nós estamos falando agora de mais ou menos 3 horas da manhã. Quantas horas? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu não sou bom de conta, por isso que eu sou pregador. Senão seria, talvez, contador, né? 10 horas, irmãos. 10 horas naquele lugar, remando. Você já passou alguns minutos na tempestade? Você já passou alguns minutos vendo o vento forte? A gente fica na janela de casa falando, meu Deus, tomara que a árvore não cai, tomara que a árvore não cai, tomara que a árvore... Ai meu Deus, ai meu Deus. Alguns minutos, 10 horas, entre o pôr do sol e a alta madrugada, e os discípulos sozinhos. Aqui mais um problema: distância de Deus e demora dele. Aí, irmãos, essa aqui é uma combinação explosiva. Quem é que consegue resistir a isso? Você está lá dizendo, Deus me ajuda, e não sente a presença. E você está no limite dizendo, Deus, eu não tenho mais recurso, meu casamento vai acabar, meu dinheiro vai acabar, Senhor, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais condições, Senhor. E parece ele demorar. Mas, Senhor, é agora que eu preciso desse recurso, é agora que eu preciso desse emprego, é agora que eu preciso dessa entrevista, é agora que eu preciso desse relacionamento, é agora, não é amanhã, Senhor. E ele ainda assim continua demorando. Combinação bombástica: distância de Deus e demora. Demora da nossa perspectiva, porque Jesus, embora estivesse distante, estava totalmente no controle daquele momento. Embora estivesse demorando, estava no momento exato para fazer o que ele pretendia. Irmãos, a nossa demora, nossa classificação de demora não tem nada a ver com o calendário de Deus. O nosso problema é esse negocinho aqui, ó, que a gente costuma marcar, agendar e catalogar, quando na verdade Deus não trabalha nem no nosso relógio, nem no nosso calendário. A Bíblia diz que um dia para o Senhor são como 1000, e 1000 são como um dia. Então, não dá para você dizer que será amanhã ou depois ou agora. Isso depende da vontade, do poder e do kairós, o tempo oportuno de Deus. E o texto diz que Jesus foi alta madrugada. Eu não sei se os discípulos já estavam totalmente exaustos, largados dentro do barco, dizendo, agora a gente vai morrer. Mas o fato é que eles chegaram a um momento crítico, depois de muito tentar resolver o problema da tempestade. Você já tentou também isso? Você já tentou remar, fazer? Pois é esse o propósito da tempestade. É falar, vai lá, faz para ver se você consegue. Ué, você não tem muitos contatos? Manda para os seus contatos do WhatsApp agora. Obviamente que Deus não fala profético como eu estou falando nesse momento. Deus não é irônico, sarcástico. Deus é amoroso, gracioso. E Ele vai falar mais ou menos assim, você não tem um monte de contato no seu WhatsApp? Por isso, então, aproveita agora para você fazer contato. Vê se eles podem te livrar. Ué, você não se entregou, não abandonou tudo para ficar com esse homem? Agora pede para ele te ajudar. Se não abandonou tudo para ficar com essa mulher, agora pede para ela resolver o seu problema. Ué, você não disse que com esse gerente você iria prosperar? Agora vai lá conversar com o seu gerente. Fica remando na tempestade, tenta sair dela, tenta resolver por você mesmo. Vai, vê se você tem condições para isso. Por isso que a tempestade é tão produtiva, tão pedagógica. Ela ensina o nosso coração. Porque os discípulos remando, não saiu do lugar. Você não sente assim? Fala a verdade agora. Você sente que está saindo do lugar? Olha para o casamento. Tudo que você tentou pelos recursos humanos, conseguiu? Vida profissional. Está remando para todo lado e não vai para frente. Será que não está faltando ingrediente aí, não? Vida relacional. É caso de amor aqui, caso de amor de lá, mas nenhum se concretiza. Sempre saindo mais frustrado e mais debilitada do que antes. Olha para a vida espiritual. Faz aqui um passe lá no centro espírita, depois vem na presbiteriana, faz uma campanha, depois vai lá no Candomblé, faz um despacho, e não sai do lugar. Peraí. Como que é esse negócio? Tempestade. A tempestade vem para mostrar de quem é que realmente nós dependemos, porque a nossa força de braço e a nossa capacidade de medir vento e lidar com ventos contrários não vai resolver quando vem furacão. Eu, graças a Deus, nunca tive a oportunidade de passar por um furacão, mas eu já vi imagens de que eu sei que a única coisa que você faz no meio do furacão é sentar e esperar em segurança de que aquilo passe e não te aflija. Talvez seja assim que você esteja se sentindo exatamente agora, vontade de fechar tudo, se encaramujar e dizer, eu espero que tudo isso passe, porque você desistiu de remar e não teve força suficiente para continuar fazendo com as suas forças, e nem deveria. Na verdade, deveria ter dado remo há muito tempo atrás, quando as coisas começaram a ficar ruins.
E o texto diz: Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Peraí, isso aqui é bonito. Jesus vai a eles andando sobre o mar. Irmãos, Jesus não vai ter com eles depois que a tempestade acaba. Jesus não vai falar com você depois que o problema passou. Jesus não aquieta a tempestade lá do monte e fala assim: opa, calma vento, aquieta mar, porque agora eu quero ir ter com meus discípulos. Não, ele vai no meio da tempestade, ou seja, a tempestade é uma estrada de Deus para ele encontrar os discípulos. Assim como a tempestade é uma estrada de Deus para ele encontrar seu coração. Irmãos, as tempestades da nossa vida muitas vezes são a porta de entrada para Deus agir no nosso coração. As tempestades, o sofrimento da vida é a porta principal que Deus usa para alcançar o nosso coração. Jesus não vai te tirar da tempestade antes de você ter conhecido Ele. Jesus não vai acalmar a tempestade antes de você ter se encontrado e deparado com a glória dEle. Não, irmãos. Por isso que Jesus usa a tempestade e vai ter com os discípulos bem no meio dela. O sofrimento é uma estrada onde Deus te encontra, onde Deus me encontra. E então, quando os discípulos viram aquilo, Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. A palavra grega é arrancando os cabelos. Ficaram totalmente assombrados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Já tinha medo, o medo só se prolongou. Mas Jesus imediatamente lhe disse: fiquem firmes, sejam firmes, homens, coragem, sou eu, não tenham medo. Aqui eu tenho duas figuras fantásticas e maravilhosas das Escrituras para apresentar ao seu e ao meu coração, irmãos. A primeira figura é que Jesus vai com eles andando sobre o mar, mostrando um fato muito, muito interessante. Do que é que os discípulos estavam com medo? Das ondas, do vento. E Jesus vem andando por sobre o mar exatamente para mostrar para eles que Ele é o Senhor, Ele é Deus. Jesus vem andando sobre o mar e faz os discípulos lembrarem de uma história bíblica muito antiga de Gênesis capítulo 1. No início, Deus criou os céus e a terra era sem forma e caótica, era um caos, uma turbulência, uma tempestade, raios, trovões, relâmpagos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso aqui é Gênesis 1, irmãos. Isso aqui é Jesus assumindo para si, dizendo: eu sou o Deus que vocês ouviram falar de Gênesis 1. Eu sou o Deus Criador, porque lá na criação havia caos, turbulência, tormentas, tempestades, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Jesus diz: pode haver caos, turbulências, tormentas, e eu continuo com os meus pés sobre elas. Sabe por quê? Porque toda tormenta, turbulência, tempestade nos assustam, mas estão debaixo dos pés de Jesus. Pode assustar você, pode causar pânico a mim, mas ainda assim continua debaixo dos pés de Jesus. Ele ainda continua reinando soberano. O Salmo 29 diz o seguinte: o Senhor se assenta sobre as muitas águas, o Senhor tomou o seu assento entre os dilúvios, o Senhor dá graça e força ao seu povo. Ou seja, não tem dilúvio, não tem enchente, não tem nada que possa tirar o controle desse Deus, que anda sobre aquilo que mais nos atemoriza, aquilo que você tem mais medo. Ele põe o pé em cima. Aquilo que você diz não é possível, Ele põe o pé em cima. Aquilo que você diz acabou para mim, Ele coloca o pé em cima. Aquilo que você tem pânico, pavor, Ele coloca o pé em cima. Os discípulos tinham medo da onda, e Jesus vem andando por sobre elas para dizer assim: aqui tem um maior do que essas ondas. E é isso que Jesus quer falar ao seu coração essa noite. Não sei quais mares você tem navegado, quais experiências de tormenta você tem experimentado, mas a garantia é de que, por maior que sejam as ondas, ou maiores que sejam as ondas, Jesus ainda anda sobre elas. Elas não o afetam. Joga o nosso barquinho para lá e para cá, bagunça a nossa vida, quebra a nossa vela, mas ainda assim Jesus continua tendo o controle, porque Ele não pode ser afetado por essas ondas. E aí Jesus chega e diz: sou eu. Essa palavra conecta ao Deus do Antigo Testamento. Quando Moisés perguntou: Senhor, o Senhor quer que eu vou no Egito? O Senhor quer que eu vá ao Egito? Mas quando eu chegar no Egito, o que eu vou falar? Quem é o Senhor? E Deus fala assim: Moisés, você chega lá e diz o seguinte: o eu sou me enviou até vós. Eu sou. Você precisa saber mais alguma coisa do que eu sou? Eu sou significa que eu não preciso nada fora de mim. Eu sou significa que eu tenho todo o poder e autoridade. Eu sou significa que eu tenho
todo o controle da humanidade. Eu sou. E Jesus olha para os discípulos e usa a mesma palavra que ele usou para se revelar a Moisés. Milhares de anos depois, ele diz: eu sou. Você não precisa ficar com medo de uma tempestade, porque eu sou. Duas coisas aqui, irmãos. O Deus que vem andando sobre as águas é o Deus do Antigo Testamento, dizendo: eu sou o Criador. Jesus diz: eu sou o Criador. O Jesus que fala o eu sou, ele diz: eu sou aquele que tirou o povo do Egito. Eu sou aquele que abriu o mar vermelho. Então andar sobre as águas é comigo mesmo. Não tenha medo, tenha coragem. Não porque você consegue andar sobre as águas, mas porque você vê aquele que vem andando sobre elas para manifestar o poder, a glória e a majestade dele. E você está em boas mãos. Aí a gente tem a conclusão. Versículo de número 28. Tinha um camarada dentro do barco. Sempre ele, né? O Pedro. O Pedro disse: se és tu, Senhor, só para garantir, manda eu ir ao teu encontro, então, por sobre as águas. E Jesus disse: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Que ousadia. Porque quando a gente vê Jesus, quando a gente o enxerga chegando, se aproximando da nossa tempestade, a gente se enche de coragem. A gente sai do culto aleluiado e fala: glória, vai. Agora meu marido vai ver o que é uma mulher de oração. Agora meu patrão vai ver o que é um homem independente de Deus. Agora essa sociedade vai ver o que é um homem consagrado a Deus. Agora esse mundo vai ver o que eu tenho para oferecer em Jesus. O cara sai aleluiado, o cara sai empolgado, porque ele viu Jesus andando sobre as águas e fala: agora é comigo mesmo. O Pedro, no ímpeto, no impulso de fé, ele fala: é comigo. E é o que a gente faz muitas vezes. Fala: agora é minha vez, chegou a minha hora. Brilha, filho de Deus. Só que o que acontece? Essa coragem, vinda por uma motivação interna apenas e momentânea, ela não se sustenta quando a gente enfrenta a dificuldade. Porque o patrão fala para você: eu não vou aumentar seu salário. O marido te trai mais uma vez. A esposa te ignora ainda na ligação. Seus filhos ainda rejeitam sua presença. O dinheiro continua faltando no final do mês. As ondas continuam altas. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque aquela coragem que tinha dentro da terça da esperança acaba quando você enfrenta a realidade. Como lidar com isso? Porque às vezes a gente usa a fé apenas como um subterfúgio, uma maneira de a gente ser mais egoísta ainda e arrogante. Não, eu tenho fé, agora com Deus ao meu lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Achando que alguma coisa Deus faz porque a gente é o bicho da goiaba. Agora, olha só o que acontece com o Pedrão no seu ímpeto de fé. Quando Pedro reparou no vento, quando Pedro olhou para o patrão enfurecido, quando Pedro olhou para a esposa afastada, quando Pedro olhou para os filhos rebeldes, quando Pedro olhou para a conta corrente, quando Pedro viu que ele não tinha mais crédito nem moral, quando ele não tinha nem mais identidade na sociedade, aí ele ficou com medo, que é o que acontece com você e comigo depois que a gente fecha essa porta da igreja essa noite, depois que você desliga esse vídeo, a gente fica com medo de novo, porque, irmãos, a gente não consegue andar sobre as águas sozinhos. A gente até acha que vai. É o Senhor? Estou dentro. E a gente começa a dar os primeiros passos. E depois a gente se dá conta de que, na verdade, só foi uma presunção nossa. E a gente começa a afundar. Porque eu aprendo uma lição muito interessante aqui nesse momento. Não dá para caminhar sobre as águas e continuar olhando para os problemas. Ou eu olho para Jesus, ou eu olho para os problemas. Ou eu olho para Jesus, ou eu olho para o casamento falido. Ou eu olho para Jesus, ou eu olho para a minha vida destroçada. Ou eu olho para Jesus, ou eu... Não dá para olhar para os dois lugares. Não dá para dividir a atenção. Não dá para ser multifocal, multitask, no momento onde você só precisa olhar para Jesus. Eu pergunto para você: você tem só olhado para Jesus? Você tem visto, enxergado, compreendido Ele? E então Pedro começou a afundar porque olhou para as ondas. Você tem olhado para as ondas? E quando ele estava afundando, imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmão, se o Pedro é homem de pequena fé, o que eu sou? O que você é? A gente julga o Pedro. Irmãos, ele andou com Jesus, um dos discípulos mais próximos do círculo íntimo de Jesus. Se ele era de pequena fé, o que eu sou? É por isso que eu não julgo Pedro, mas julgo o meu coração e digo: se ele era de pequena fé e precisou de uma mãozinha de Jesus, eu preciso das duas. E é o que você precisa entender essa noite também. Você não vai andar sobre as águas. Você pode ser ensinado a andar sobre as águas se você segurar nas mãos de Jesus. Não tente a Deus. Não ache que você pode. Porque o texto diz que esse homem pôde andar sobre as águas por um breve período,
mas depois ele começou a reparar na força do vento. Irmãos, cá entre nós, isso acontece com todos nós. Ninguém vai andar sobre as águas. Só Jesus tem esse poder. A gente pode dar alguns passinhos, mas você vai afundar. Eu vou afundar, em algum momento a gente vai afundar. É aqui que vem o segredo. Você não precisa ter uma grande fé, você só precisa ter Jesus ao seu lado. Você precisa se apoiar nele. Você precisa segurar na mão dele e falar: Senhor, eu não consigo andar nesse mar, porque esse mar ainda continua tumultuado e eu tenho medo, mas eu sei que as suas mãos estão me segurando, e eu sei que eu vou chegar ao meu destino com a sua graça. Então Jesus pegou Pedro, entrou no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E é o que a gente precisa fazer essa noite. Quero convidar você a se colocar em pé, fechar os seus olhos comigo. Nós vamos orar juntos, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Nós vamos cantar essa última canção. Senhor Jesus, nós estamos em muitos aqui e precisamos, Deus, da sua presença, precisamos da sua ajuda, precisamos do teu socorro. Senhor, nos ensina a andar sobre as águas. Senhor, nos ensina a viver esse impossível. Senhor, nós não entendemos muitas vezes o propósito da tempestade, mas nós estamos no meio dela e tudo que nós queremos é sair dela. Então, Senhor, seja o Senhor vindo sobre as águas, ou seja, nos fazendo sair de lá sobre as águas. Hoje nós queremos andar sobre aquilo que nos aflige. Hoje nós queremos colocar os nossos pés sobre aquilo que nos destrói. Hoje nós queremos calcar os nossos pés sobre aquilo que nos afronta, Senhor. Hoje nós queremos nos posicionar sobre aquilo que nos envergonha, Deus. Hoje nós queremos andar sobre as ondas que têm nos trazido pânico, pavor, medo, insegurança e incredulidade. Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos dá pés como da corça e nos faz andar sobre lugares altos. Nós não queremos andar, ó Deus, nos lugares baixos. Nós não queremos andar aos tropeções, perdendo a fé, tendo insegurança, crises e pavores que não são resolvidos. Deus, essa noite, ensina-nos a andar sobre as águas. Ensina essa mulher a pisar aquilo que tem medo. Ensina esse homem a andar sobre aquilo que ele tem pânico. Deus nos coloca nesse lugar sobrenatural, aonde, ó Deus, todo mundo está olhando dizendo: não é possível que ele esteja superando, não é possível que ela esteja avançando, não é possível que eles estejam vencendo. Sim, é possível, porque o Deus do sobrenatural é aquele que vem ao meu encontro das minhas tempestades e me faz andar sobre as águas com ele. Então, Senhor, eu confio, eu descanso e eu peço, Pai, que a gente viva o impossível aqui essa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. As lutas vêm, fortes como ondas no mar, querem me fazer cair e desanimar. Eu olho meu coração sem respostas pra me dar.
sobrenatural. Não me deixes olhar para o forte vento e esquecer quem tu és. Não me deixes afundar nos meus próprios medos. Tu és meu Salvador. Não me deixes olhar para o forte vento e esquecer quem tu és. Não me deixes afundar nos meus próprios medos. Tu és meu Salvador. Só tu és o nosso Salvador, o nosso socorro. Só tu és. Ouve ensinar o teu povo a confiar em ti. Saber que tu és o nosso provedor. Oh, vem nos ensinar. Oh, vem nos ensinar a confiar em ti. Ensina-me a andar sobre as águas. Ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso. Move o sobrenatural. Ensina-me a andar sobre as águas. Ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso. Move o sobrenatural. Move o sobrenatural. Move o sobrenatural. Move o sobrenatural. Jesus, venha mover teu sobrenatural no nosso dia a dia, nas circunstâncias que parecem comuns, mas o Senhor age em todas elas, age em todos os momentos, está conosco e não nos deixa por um momento sequer. Nos acompanhe, nos ajude, abençoe toda a nossa família, todos aqueles que nos cercam, toda a nossa comunidade. Nos faça enxergar o teu sobrenatural e confiar em ti cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Ensina-me a